Destaques do mercado agrícola com Silmar César Miller e outros assuntos em destaque também no noticiário geral. Bom dia, Silmar. Meu caro Otávio, muito bom dia aos nossos amigos do Terra Viva. Bom, vamos lá, para não atrasar você aí com as cotações, depois a gente fala de outras coisas. Quais os números do dia e o que temos nesse momento? Davi, mercado de commodities relativamente calmo hoje, com uma ou outra exceção, mas começando pelo mercado financeiro, dólar em alta. Na manhã desta segunda-feira, alta de 0,3%, R$ 4,94 é a cotação. Mercado de ações calminho aí, preços do índice Bovespa estável nesse momento, sem alterações em relação ao fechamento de sexta-feira. Lá fora, petróleo subindo um pouquinho, pouca coisa, 0,2%. Mercado de petróleo na expectativa da evolução das questões lá relativas ao Oriente Médio. Não tem novidade impactante por enquanto, mas obviamente sempre isso é possível. Preço agora em torno de US$ 78,60 o barril do tipo Brent. Mercado de commodities agrícolas, como eu disse, mercado calmo hoje. Só tem uma exceção aqui, o café. Preocupação muito grande com o El Niño, que pode afetar a próxima safra brasileira. A situação não anda boa ainda, não anda boa para o café brasileiro, especialmente o tipo arábica, e o arábica sobe em Nova York por conta disso, 2,5% nesse momento. Sofre influência também do café robusta em Londres, tem problemas no Vietnã, possibilidade de uma oferta menor, e isso acaba impactando os dois tipos de café em termos de preço. Tem a questão logística também, que é a questão do escoamento de produção de café e outras commodities pelo Mar Vermelho, lá por conta aqueles ataques dos grupos dos Houthis lá no Iêmen. Tudo isso causa impactos também nos preços por conta dessa questão logística que impede o fluxo normal de exportações. De resto, o mercado calmo. Soja em Chicago com pequena alta, agora há pouco, de 0,3%. Milho também, mais 0,3%. Trigo com queda, 0,7%, agora há pouco. Na Bolsa de Nova York, além da oscilação forte do café, demais mercados um pouco mais calmos, algodão sem alterações, agora há pouco. Açúcar também, mercado estável. Cacau, pequena desvalorização de 0,7%. Uma oscilação mais forte aqui do suco de laranja, 3,4%. E o boi gordo no mercado futuro da B3 está vendo pequena queda de 0,1% nos contratos mais próximos. Então, para o Boletim Focus divulgado hoje, com uma nova previsão, nova revisão de baixa para a inflação. É muito cedo ainda, né? Estamos o quê? Na terceira semana, hoje é dia 23, indo para a quarta semana aí do mês de janeiro. Como é que você analisa esses números? Olha, o pessoal está otimista. Esse pessoal que é consultado pelo Banco Central, pelo Boletim Focus do Banco Central, todas as segundas-feiras, assim como na semana passada, mostrando um pouco mais de otimismo com relação à inflação. Expectativa agora de uma inflação de 3,86%, um pouquinho menos do que era previsto semana passada, então um dado positivo. Para o ano que vem permanece a mesma expectativa da semana passada, ou seja, 3,5% de inflação. A inflação com tendência civilizada, eu diria. Tendência do PIB do crescimento subiu um pouquinho para 1,6%, nada muito impactante, um PIB menor, um crescimento menor em relação ao do ano passado, embora sempre é bom ressaltar que é sobre uma base maior também por conta do próprio crescimento do ano que passou. E para o ano que vem já uma perspectiva melhor, em torno de 2% de crescimento. Taxa básica de juros, a expectativa é fechar o ano em 9%, lembrando que estamos em 13,75% no momento, ou seja, o pessoal está prevendo uma queda forte nos juros, isso é uma boa notícia. E para o ano que vem, cai mais um pouco ainda para 8,5%. De resto, balança comercial com tendência positiva, o pessoal está um pouco mais otimista essa semana, 75,9 bilhões de dólares é o saldo previsto para esse ano. Parecido com o que nós tivemos no ano passado, um pouquinho menor, mas muito bom e ainda em boa parte puxado pelas exportações do nosso agronegócio, que é altamente superavitário, Tovinho. Ok. Vamos falar um pouquinho dessa questão indígena. Aí nós mostramos uma reportagem de um conflito no Paraná, de uma área que precisa ser desocupada e os indígenas estão lá. A questão indígena segue complicada no Brasil, né? E as medidas tomadas aí pelo governo não surtem efeito, né? E você tem impasses e insegurança jurídica no campo de modo geral. A gente sempre colocou isso aqui, que é preciso pôr um ponto final nisso e acertar.
né? No fim de semana, inclusive, a questão Yanomami voltou a ser destaque aí nos noticiários, né? Dizendo que, na semana passada já era destaque, dizendo que o garimpo dribla fiscais passando o hub aéreo de terra Yanomami para a Venezuela, ou seja, o problema não está resolvido nada. E quando aconteceu o problema dos Yanomamis, foi feito aí um estardalhaço pelos 4 cantos do mundo que ia resolver, não resolveu nada, só piorou. E o que a gente já tinha dito aqui é que não são só os Yanomamis. Todas as etnias indígenas têm problemas, etnias indígenas e quilombolas têm problemas. E os impasses da lei apenas dificultam a solução dos problemas, agravando e criando casos violentos, como esse que nós vimos aí no Paraná, e desumanos, como a gente tem na terra Yanomami e em outras etnias. Era preciso pôr um ponto final nessa questão, né, Silmar? Sem dúvida nenhuma. Realmente se reflete no próprio desempenho da economia agrícola, por exemplo, que cria muita insegurança junto a produtores rurais, como é o caso esse do Paraná. O fato é que precisa se pôr um ponto final nessa questão indígena. Aparentemente, isso tinha sido feito lá em 1989, quando foi promulgada a nova Constituição brasileira, que está em vigor até hoje. Naquele momento, se passou uma régua sobre a questão indígena no Brasil, ou seja, índio que estava assentado em algum lugar fica lá, quem não estava, foi ao ar, perdeu o lugar, ou seja, não tem como voltar atrás numa história de mais de 500 anos, né, também. Senão, praticamente todo o Brasil ficaria inviável, não poderia existir cidades aqui, tudo era aldeia indígena em algum momento no passado. Então, é preciso realmente, para ter tranquilidade da própria economia brasileira, da paz social, um ponto final nessa questão. E não é o que está acontecendo. Decisões aí contrárias àquilo que está previsto na Constituição acabaram permitindo aí invasões indígenas, por exemplo, a terras que são ocupadas por agricultores já há muitos anos, em alguns casos até mais de um século, né, tentando reivindicar a posse dessas terras, que não faz mais sentido nenhum, né? Então, uma situação que volta à tona quando devia estar sepultada já como fato consumado a partir da Constituição, que já tem mais de 30 anos. E, infelizmente, está acontecendo isso aí. É uma questão diferente lá da questão de invasão de garimpeiros em terras Yanomamis. É uma questão de polícia, efetivamente, que precisa ser resolvida rapidamente, porque isso não tem sentido. Agora, a questão de retomada de terras supostamente pertencentes a indígenas, isso cria realmente uma insegurança muito grande, especialmente para o nosso agronegócio, né, também. Sim, sem dúvida. E, curiosamente, eu estava me aprofundando um pouco sobre esses assuntos indígenas, porque os índios são nativos do continente americano, América do Norte, América Central e América do Sul. Na Europa não tem índio, em nenhum outro lugar do mundo tem índio. Índio só tinha aqui no continente americano, nos 3. E esse problema foi resolvido já de 2 maneiras. Os norte-americanos, que no início tinham aquele slogan Indian good is Indian dead, índio bom é índio morto, mataram o índio pra caramba lá, mas a questão está resolvida hoje e os indígenas americanos estão agregados à sociedade. Fazem parte da sociedade, têm negócios, a gente já citou aqui, inclusive, aquele grupo, aquela nação indígena, aquela etnia, que é dona do Hard Rock Café, no lado ocidental. O Hard Rock ficou só com os cassinos na Inglaterra e vendeu tudo. Esses índios são os maiores acionistas e trabalham com esse negócio e com muitas outras coisas. Estão agregados à sociedade, mantêm as suas aldeias e a sua cultura, enfim. Tem lá um ou outro que está desagregado, etc. e tal, mas isso faz parte. A outra solução dada foi no México, né? O México já adotou, depois da Revolução, uma atitude mais dramática. Confiscou as terras indígenas e deu-as para agricultores e acabou com tudo quanto é índio no México. Quer dizer, são 2 soluções dadas. Aí, quando a gente chega aqui na América do Sul, no Brasil, o problema está empacado desde que Cabral desceu aqui. Está aí a confusão, não sai da mídia, não resolve o problema. Enfim, curiosamente, eu estava me aprofundando sobre os assuntos e eu cheguei a essa seguinte conclusão. O Brasil não deu uma solução nem para pior e nem para melhor no problema indígena brasileiro. Pois é, eu vou um pouco mais longe também. Se isso foi falar para o início lá na época de Cristo, ainda lá no ano 0, a Europa era toda ela ocupada por bárbaros, eram indígenas também, ou seja, povos bárbaros, não incorporados ao então já existente Império Romano, e pouco a pouco foram se aculturando, foram incorporados pelo Império Romano, e hoje em dia não tem mais nenhuma aldeia indígena lá na Europa, alguém reivindicando terra lá, ou seja, um processo que foi absorvido pelo próprio crescimento
a evolução da civilização, o crescimento da economia, ou seja, não existe mais problema indígena. Seria a mesma coisa aqui, né? Daqui a alguns séculos aqui não vai ter mais esse problema. Os índios acabam sendo incorporados, convivendo civilizadamente aqui com o restante dos povos aqui que ocuparam suas terras no passado. É um processo inevitável, né, Tavinho? Não tem por que esse negócio voltar para trás. Isso aí não faz sentido. Senão eu e você iríamos lutar novamente, porque você, como bárbaro alemão, você é Miller, né? E eu sou um bárbaro italiano, porque eu sou Sesc. Nós lutamos muito lá naquele tempo. Talvez até tenhamos lutado, depois reencarnamos para estar próximos aqui do jornalismo do agronegócio. Mas senão a gente ia puxar a espada de romano aqui, você ia pegar aquele facão, aquela foice que os bárbaros usavam, os alemães, e a gente ia sair no pau aqui de novo. Não tem nada a ver, né? Nós nos aculturamos, Silmar. Pois é. Está faltando aqui. Nós estamos no meio do caminho ainda, com toda essa ordem de conflitos aí que não acabam. Faltando bom senso. Escuta, como é que está Porto Alegre? Em que situação? Ontem eu tenho um amigo, o Newton Fernandes, que ele é radialista e jornalista aí, mora aí, trabalhou com a gente aqui em São Paulo há muito tempo atrás, uns 45 anos atrás. E ele estava falando que está terrível, estava sem luz até no sábado na casa dele. A situação está caótica aí em Porto Alegre. Como é que se chega a uma situação dessa numa cidade do tamanho de Porto Alegre? Eu só penso que foi falta de investimentos, né, na área de energia elétrica ou, sei lá, de serviço público. Porque como é que fica? Eu até dei a boa notícia, porque como a Luísa Cardoso falou aqui, que o tempo ia melhorar no domingo, não sei se melhorou, eu dei a boa notícia para ele. Falei, vai melhorar. No sábado eu falei com ele, mandei um recado, falei, calma que disse que vai melhorar amanhã. Melhorou mesmo o tempo aí? 5 dias sem energia aqui, Tavinho, na minha casa em Porto Alegre. Então, a dele também, mesma coisa. Como é que pode 5 dias sem energia uma cidade do tamanho de Porto Alegre? Você sabe que eu tenho um banco eletrônico? Eu tenho um banco físico, mas tenho um banco eletrônico também. E a sede é aí em Porto Alegre. Não estava conseguindo acionar o banco no final de semana. Eu acredito que você deve ter enchido d'água, né? Agora, alguma coisa aconteceu, porque a sede dele é aí em Porto Alegre. Impressionante. Voltou ontem a energia aqui, parece que tem alguns bairros ainda que ainda isso persiste ainda, a situação de escuridão por lá, falta de energia, falta de água, inclusive, por conta de falta de energia, ou seja, um caos completo. Isso por conta de uma companhia aqui que foi mal leiloada, aquelas privatizações, né? É uma companhia que não tem pai nem mãe, um negócio muito estranho, e não tem condições de fazer o investimento que prometeu fazer, né? Então, o resultado está sendo colhido agora. Nada contra a privatização, agora, privatização com quem tem condições de tocar o barco. Se não me engano, isso aqui é uma empresa que, na verdade, é lá do Nordeste, não é nem estrangeira, né? Como acontece em outros casos aqui. Comprou um pedaço aí do Parque Energético do Rio Grande do Sul e os resultados estão aparecendo agora, né? Vendas. São Paulo está com um problema parecido com uma companhia italiana em São Paulo. Italiana. É italiana. Então, essas privatizações de forma descabida, acho que deveriam ter um zelo melhor nessas compras e vendas que são feitas por gente que se candidata a prestar o serviço e depois não tem capacidade para prestar, ou sei lá, se já entra no negócio sabendo que vai quebrar as pernas, né? E aí fica aí, que nem você falou. Para quem que vai pedir ajuda? O bispo? Né? Lá em Marília a gente brincava, não, fala com o bispo de Botucatu, o bispo resolve. Não, quem não tem pai e não tem mãe, está jogado no mundo. É que nem cachorro que tem muito dono, né? Morre de fome, porque todo mundo acha que deu comida e ninguém deu a comida para o cachorro. Eu acho que isso aí tinha que ter um zelo maior, né? Eu acredito. Exatamente isso também. Mas tudo isso vai provocar agora uma reviravolta em termos de novas privatizações. Está havendo questionamento já com a possibilidade de cancelamento dessas concessões que foram feitas. São Paulo já se discute isso, Porto Alegre também. Aliás, aqui não é só Porto Alegre, né? Na verdade, é uma boa parte do Rio Grande do Sul aqui que está sendo vítima dessa companhia. Então, situação muito complicada. Agora, eu nunca tinha passado por uma situação dessa, né? 5 dias sem energia. 5 dias sem energia, estraga tudo que está na geladeira, comida de restaurante, não funciona o sistema de água, você fica sem telefone celular, sem internet, sem tudo, para tudo, trava tudo. Sistema de saúde não consegue se mobilizar para cuidar dos doentes como tem que cuidar. Você tem a propagação de doenças por falta de saneamento básico, que também para. É o caos, é a volta à pré-história, E aqui em Porto Alegre, mesmo problema de São Paulo também, aquelas árvores gigantescas
emaranhada nos fios lá. E é o que causa o problema todo, né? Cai a árvore com o temporal, cai o fio, e aí demora muito mais o conserto por conta disso. Então, tem mais, caiu mais aí de sábado para domingo, ontem também, estavam cortando algumas apertas. Você sabe que vai cair, por que já não corta? Espera cair, porque às vezes você passa aqui em São Paulo, algumas árvores estão com um corte no tronco assim e tem um X. Significa que vai cair. Vai esperar cair em cima da fiação? Corta logo.